Olá a todos, seguindo em frente com o nosso estudo de Ketub Shulchan Aruch, a gente agora na terceira alahá das alahot de Eruv Hatzerot, que é para poder carregar alguma coisa de fora da minha casa para o lugar que a gente chamou de semi-público. Fala o Ketub Shulchan Aruch. O que acontece se eu tenho dois pátios, dois grupos de casas, cada uma com seu pátio particular dessas casas, e uma fica dentro da outra, ou seja, eu tenho um grupo de casas que tem um pátio em comum entre elas, e a saída delas para a rua não é diretamente para a rua, passa por outro pátio que está em torno deles, é como se fosse um quadrado dentro do outro, e de lá eles vão para a rua. O que a de dentro não consegue chegar diretamente na rua, eles precisam passar pela de fora para chegar na rua. Se eles quiserem, se os moradores do pátio interno quiserem se juntar com os moradores do pátio externo e fazer um eruv unificado, é permitido. Do mesmo jeito que quando eu tenho dois condomínios, dois pátios que eles têm uma porta entre eles, os dois podem fazer um eruv unificado e carregar de um para o outro no Shabat, assim também quando é um interno e o outro externo. Agora, se eles não se unificaram, se os internos, agora digamos que eles não fizeram um eruv unificado, não juntaram os dois, o pátio interno com o pátio externo. Se o pátio interno fez o eruv dele próprio, eles podem carregar na área deles, não vão poder carregar do pátio deles para o pátio de fora, mas na parte deles que é fechada, eles podem. Agora, se o pátio interno, se os moradores do pátio interno não fizeram eruv, somente os moradores do pátio externo fizeram, não adianta, não vale nada. Os moradores do pátio externo não vão poder tirar coisas da casa para a parte semipública, porque já que os moradores da parte interna, eles precisam atravessar pelo pátio externo para chegar na rua, é passagem para eles, eles são considerados como se fossem moradores lá, digamos assim. Então, já que eles não participaram do eruv, o eruv externo está anulado, ou seja, se os moradores do pátio externo quiserem fazer um eruv e carregar, eles têm que trazer para eles junto os moradores do pátio interno. Agora, os moradores do pátio interno, eles podem fazer eles por si só, porque quem mora no pátio externo não fica entrando e saindo, eles vão do pátio deles para a rua, não vão para a parte interna, para o quadrado de dentro, por isso eles não dependem dos outros. Agora, se o pessoal do pátio interno fez um eruv por si só, e o externo fez o eruv por si só, mesmo que eles não se juntaram, o do externo é válido. Por quê? Porque no momento em que as pessoas do pátio interno fizeram um eruv entre eles, então aquela área é uma área muteret, é uma área permitida. Eles têm permissão de tirar de casa para a parte semi-pública. Então, já que eles têm permissão, eles são considerados como pessoas permitidas de carregar no pátio. Consequentemente, pessoas permitidas não proíbem o outro pátio. Mas se eles têm proibição de carregar no pátio dele próprio, é como se a proibição estivesse em cima da cabeça dele. Já que ele não pode carregar na parte semipública dele, do pátio interno, então quando ele vai para o externo, a proibição vai junto e proíbe também o externo. Mas se eles têm uma permissão própria, se eles fizeram um eruv, eles próprios podem carregar na região deles, eles também podem seguir em frente e carregar na outra parte, quer dizer, eles não proíbem o outro de carregar. Outra alahá que ele não falou dela aqui, mas ele se baseia nisso, é que sempre que a gente fala eruv, ele falou isso talvez de forma indireta na primeira parte, mas ele diz o seguinte: isso que alguém que mora no pátio, isso que precisa fazer eruv, isso que, por exemplo, eu moro num prédio no Brasil ou algum lugar. Isso que eu preciso fazer eruv para poder carregar da minha casa para a área comum, para o pátio do prédio, para a área comum, para a área semi-pública, é só quando eu tenho pelo menos 2 Yehudim. Mas se só tem um Yehudi no prédio, não precisa fazer eruv. Então aqui nesse caso só tem um eruv na parte interna, ele não precisa fazer eruv com os de fora, porque já que ele é uma pessoa única, ele pode carregar no pátio
pátio inteiro dele, porque é tudo dele, não precisa fazer eruv com a parte externa. Gam Chitzonai, não se ele não proíbe de fora. Vima primidarim shnaim velo ervu, afapish Chitzonai não dar elechad, que mande ave regulação comum, stream gam alechid, mas se tem duas pessoas morando na parte interna, eles proíbem o eruv interno, certo? Esse é um caso menos comum de acontecer, de ter dois pátios um dentro do outro, mas a gente vai passando as alachot de uma a uma. Na quarta alachá traz para a gente o Kitzur Shoroch, um outro exemplo para um caso desses, certo? Não é exatamente igual em que eu tenho um pátio dentro do outro, mas é parecido e as alachot são válidas para o mesmo caso. Qual é o caso? Batim abnuim be'aliyav velifnei mirpeset shemene yoldim bemadrigot letoch hachatzer ומחצר לרשות רבים, דינם גם כן כשתי חצרות ולפנים זו, מרפסת היא כמו החצר הפנימית. Se eles tinham antigamente, muitas vezes, casas que tinham 2 andares, e o andar de cima era dividido em várias casinhas, que cada um alugava o seu próprio quarto, e eles tinham uma escada que levava eles para o pátio externo e depois para a rua. Então, nesse caso, a gente tem o seguinte, a gente tem um andar de cima, com várias casinhas, todas essas casinhas, como num hotel, por exemplo, para sair do quarto do hotel, para sair do seu quarto, você passa por uma varanda, da varanda tem uma escada que te leva para baixo. Então, essa varanda é considerada como se fosse o pátio interno, as escadas que levam para baixo te levam para o pátio externo, e do pátio externo você sai para a rua. Então, aqui também, se eu tenho, por exemplo, num hotel, é que o hotel geralmente ele pertence a uma pessoa só, que ele faz eruv para todo mundo, tudo pertence a ele, as pessoas só alugam um quarto. Mas, se eu tenho um hotel que vendeu os quartos, um flat, por exemplo, que os quartos pertencem às pessoas, então cada uma dessas casas que estão no andar de cima, que saem para a varanda e da varanda para o andar de baixo, essa varanda de cima é considerada como se fosse o pátio interno, a varanda, a parte de baixo é a parte externa, é o pátio externo, e para poder carregar de um para o outro, eles vão ter que unificar todo mundo que mora no andar de cima com quem mora no andar de baixo, só assim eles vão poder carregar no Shabat para fora do quarto, para fora da varanda externa.